Olá, vamos ao 42º vídeo da série de estudos do livro de texto do SEM. Pedimos àqueles que estão escutando esse vídeo que vá até o final, que tenha a paciência de escutá-lo até seu encerramento. Paciência, o que quer dizer? Paz ciente. E que não entrem em seus pensamentos ansiosos. Isso é um desafio, pois com tanta informação nós não fixamos em nada. E isso faz parte de nosso ensinamento em saber ouvir a uma só voz. Vamos ao nosso estudo que refere à sessão 4, Ensinando e Curando, do capítulo 5, Cura e Integridade. Para aqueles que possam estar escutando pela primeira vez, esse assunto pode ser um pouco inusitado ou um pouco diferente, mas dê uma chance a você mesmo para que possa navegar, viajar naquilo que você normalmente não vai ouvir nas redes sociais, onde rola tantas informações que nós chamamos mais de desinformação. Mas vamos lá. Nesta sessão, que é Ensinando e Curando. O que o medo escondeu ainda é parte de ti. Unir-te à expiação é o caminho para sair do medo. O Espírito Santo te ajudará a reinterpretar tudo o que percebes como amedrontador e te ensinará que só o que é amoroso é verdadeiro. Então, quem nos ensina é o Espírito Santo. Ele que nos libera do medo. Ele é que nos ajuda a reinterpretar tudo que percebemos como amedrontador e te ensinar o que só é amoroso e verdadeiro. A verdade está além da tua capacidade de destruir, mas inteiramente dentro da sua capacidade de aceitar. Ela te pertence porque, como uma extensão de Deus, tu a criaste com Ele. É tua porque é parte de ti, exatamente como és parte de Deus, porque Ele te criou. Nada que seja bom pode ser perdido, porque vem do Espírito Santo, a vós pela criação. Nada que não seja bom nunca foi criado e, portanto, não pode ser protegido. Então, só o que é verdadeiro pode ser protegido e é real. E nada que não é verdadeiro nunca existiu, portanto, não pode ser protegido. Para que essa parte seja um pouco mais
inteligível na prática, vou pela primeira vez partilhar com vocês uma experiência pessoal que pode esclarecer o que aqui está dito. Eu fiz, em determinada época do ano, se não me engano, de 2018, aquela caminhada chamada de Santiago de Compostela, em que a gente caminha mais ou menos um pouco mais de 800 quilômetros. Dá-se, em média, de 20 a 30 quilômetros diários durante 30 dias. E um dia, dentro desse percurso, estavam um pouco exaustos quando avistei uma pequena capela distante e caminhei até essa capela, fiquei lá, sentei e fiquei por alguns instantes em silêncio, descansando mesmo, me recuperando. E quando fui sair, fui abordado por uma senhora que me ofereceu uma medalha de uma santa, que não me lembro o nome agora, e eu aceitei. E me disse: você está protegido dentro deste caminho e por toda a sua vida. Nesse instante, eu me retirei, agradeci, deixei algum donativo para aquela instituição e me retirei. Quando estava retomando o caminho, comecei a perceber que descia algumas lágrimas em meu rosto. E era algo de uma felicidade muito serena, porque naquele instante foi visto por mim que realmente eu estava protegido. Protegido de quê? De mim mesmo, de meus próprios pensamentos, que eu não já dava mais atenção àquilo que eles queriam que eu acreditasse que existisse, que são verdadeiras fantasias e alucinações, às vezes tenebrosas, que inconscientemente te jogam neste estado de medo. E quando isso é percebido, você vê que está em segurança, em proteção, pois você não dá validade a esse estado de caos e de medo. E aí eu prossegui o caminho dentro desta proteção que sinto até hoje. Então, essa é uma forma de reinterpretar a realidade pela ajuda daquele que não está submetido a essas condições assombrosas, medrosas, que nós criamos quando não estamos sob sua orientação, quando estamos por nossa conta própria ou quando estamos sendo dirigidos especificamente pelo nosso ego, que sempre irá apresentar essa condição tenebrosa,
mas vamos dar continuidade ao nosso estudo. Então ele fala que nada que não seja bom nunca foi criado e, portanto, não pode ser protegido. Então aquilo que passa pela nossa mente não foi criado. É simplesmente ilusões, às quais nós damos como se realidade fosse. Por isso ficamos submetidos a este estado de pânico. A expiação é a garantia da segurança do reino, e a união da filiação é sua proteção. O ego não pode prevalecer contra o reino, porque a filiação é unida. Na presença daqueles que ouvem o chamado do Espírito Santo para que sejam um, o ego se desvanece e é desfeito. O que o ego faz, ele guarda para si mesmo, e assim ele é sem força. Sua existência não é compartilhada. Ele não morre, meramente nunca nasceu. Bom, quem pode conceber isso que está escrito aqui? Que o ego nunca nasceu. Ou, de outra forma, que você nunca nasceu, pois estamos tão identificados com o ego. E ele ainda diz aqui, o nascimento físico não é um início, é uma continuação. Então quer dizer que nós estamos continuando uma vida. Tudo que continua já nasceu. Aumentará à medida que esteja disposto a devolver a parte não curada da tua mente à parte superior, devolvendo-a sem divisão à criação. Então, o que ele quer dizer aqui? Que nós temos uma mente dividida, uma mente não curada. E quando nós devolvemos essa parte não curada à parte, vamos dizer, curada, ou aquela parte concreta que não é abstrata, que essa que é a parte que não é curada, devolvemos a mente abstrata, essa parte deixa de existir nessa abstração. É como se fosse sombras que desaparecem na luz. E continuando, eu vim para dar-te o fundamento, de modo que os teus próprios pensamentos possam realmente fazer com que sejas livre. Tu tens carregado uma carga de ideias não compartilhadas que são por demais fracas para aumentarem, mas, tendo-as feito, não tens reconhecido como desfazê-las. Tu não podes cancelar sozinho os teus erros passados. Eles não desaparecerão da tua mente sem a expiação, um remédio que não foi feito por ti. A expiação tem que ser compreendida como um ato puro de compartilhar. Então, aqui mais uma vez, nós realçamos a importância do compartilhamento. E neste caso, o compartilhamento daquilo que está escrito aqui, nestes ensinamentos. E ele diz aqui, o ego
na sua existência não é compartilhada. Ou seja, o ego é solitário e não quer compartilhar. Ele supõe que há uma invasão da sua intimidade. Ele supõe que ainda tem segredos, pensamentos privados, os quais ele não quer compartilhar. E aí se vive o isolamento, a solidão daquilo que não é compartilhado. A expiação tem que ser compreendida como um ato puro de compartilhar. E foi isso que eu quis dizer quando mencionei que, mesmo nesse mundo, é possível escutar uma única voz se és parte de Deus e a filiação é una, não podes te limitar ao ser que o ego vê. Aqui está algo que podemos dizer que é fundamental nós compreendermos. É a nossa possibilidade de escutar uma só voz. Em meio a tantas informações, conforme nós comentamos lá no início. Você ouvir uma só voz só com a ajuda do Espírito Santo, em que você terá certeza que há uma só voz que diz a verdade. Embora você ainda possa estar escutando muitas vozes, mas há uma certeza que todas essas vozes, que não seja aquela que seja real, que seja a verdade, são meras ilusões. São vozes ambíguas, conflituosas, que estão sempre em oposição. E quando isso é constatado, você deixa de dar importância para dar importância à voz que sussurra em sua mente, aquela voz da realidade, aquela voz que indica aquilo que você realmente é, a voz da união, a voz do amor, da sabedoria, que está sempre presente, mas que não é ouvida, que não é conhecida, quando nós ainda damos atenção e validade à voz do mundo, à voz propagada pelo ego, que nós tanto validamos. Continuando no capítulo 3. Todos os pensamentos amorosos mantidos em qualquer parte da filiação pertencem a todas as partes. São compartilhados porque são amorosos. Compartilhar é o modo de Deus criar. E também o teu. O ego pode te manter exilado do reino, mas no próprio reino
ele não tem nenhum poder. As ideias do espírito não deixam a mente que as pensam, nem podem conflitar umas com as outras. Todavia, as ideias do ego podem conflitar, porque ocorrem em níveis diferentes e também inclui pensamentos opostos no mesmo nível. É impossível compartilhar pensamentos opostos. E aqui ele sublinha esta frase. Como você pode compartilhar pensamentos opostos? Que ele diz uma coisa, mas não é aquilo que ele está dizendo, que pode ser outra coisa. Então, se ele compartilha isso, ele está compartilhando o conflito. E é o que nós, geralmente, fazemos e tentamos compartilhar. E no início ele diz: todos os pensamentos amorosos mantidos em qualquer parte da filiação pertencem a todas as partes. Então, todos os pensamentos amorosos emitidos por qualquer uma das partes da filiação pertencem a toda a filiação, porque há uma unidade, há um só pensamento, onde não há oposição, não há contradição. E isso não é visto comumente no plano da ilusão, pois na ilusão só há conflito e oposição. E tudo aquilo que há oposição, ele já nasce sem poder, pois pela própria posição, aquilo não pode progredir, se expandir. E o resultado disso é somente conflitos. Tu só podes compartilhar os pensamentos que são de Deus e que Ele guarda para ti, pois deles é o reino do céu. Então, quando há uma renúncia a pensamentos conflituosos que redundam em renúncia a conflitos externos, quando você não está mais disposto ao debate, às discussões estéreis, pois pelo próprio conflito elas não levam a lugar nenhum. Quando isso é conscientemente renunciado, como se verdade fosse, surgem os verdadeiros pensamentos, que ele diz aqui, que são os pensamentos de Deus, que vão refletir em sua mente, pois ela deixou de dar atenção àqueles pensamentos conflituosos, isolados, que são mantidos pelo um posicionamento egóico e individual. E aqui ele continua: o resto permanece contigo, ou seja, esses pensamentos ainda egóicos, até que o Espírito Santo os tenha reinterpretado
à luz do reino, fazendo com que eles também sejam dignos de serem compartilhados. Quando estiverem suficientemente purificados, ele permitirá que tu os dê. A decisão de compartilhá-los é a sua purificação. E é isso, dentro deste contexto, que nós compartilhamos nossos vídeos. Pois é o que é nos pedido. Mas vamos para o parágrafo 4. Eu ouvi uma única voz porque compreendi que não poderia espiar por mim mesmo sozinho. Escutar uma só voz implica a decisão de compartilhá-la de modo a ouvi-la tu mesmo. Pois quando nós estamos aqui compartilhando, é a forma que nós damos validade e podemos nos ouvir dentro daquilo que, ao ser compartilhado, torna-se fortalecido e pode ser ampliado para mais pessoas que poderão tornar o que foi compartilhado sua própria realidade. Pois eles poderão ser canais dessas ideias que normalmente não circulam no plano mental comum. A mente que estava em mim ainda é irresistivelmente atraída por todas as mentes criadas por Deus, porque a integridade de Deus é a integridade de seu Filho. Não podes ser ferido e não queres mostrar a teu irmão coisa alguma, exceto a tua integridade. Mostra-lhe que ele não pode ferir-te e não mantenhas nada contra ele, ou o que mantens contra ti mesmo. Esse é o significado de voltar à outra face. Então, tudo aquilo que fazemos ao outro, fazemos a nós mesmos. Parece que isso não é difícil de perceber, mas nós não temos muito essa noção. Achamos que ao atacar qualquer pessoa que é nosso irmão, aquele desfecho do ataque não irá voltar para nós. Isso é o nosso engano, pois a mente é una. E aquilo que foi projetado, normalmente, volta para nós mesmos em sentimentos de culpa, de falta de paz, de infelicidade. Esse é o resultado da projeção. Por isso que ele pede de outra face. E quando você se sente vulnerável e reage, você se perdoa, pois você sabe que aquilo não aconteceu como realidade. O ensino é feito de muitas formas, acima de tudo através de exemplos. Nós sabemos disso.
porque é dito que o exemplo fala mais que 1000 palavras. O ensino deve ser cura, porque é o compartilhar de ideias e o reconhecimento de que compartilhar ideias é fortalecê-las. Eu não posso esquecer minha necessidade de ensinar o que eu aprendi, que surgiu em mim porque eu aprendi. Eu apelo a ti para que ensines o que tens aprendido, porque, fazendo isso, podes confiar no que aprendeste. Faz com que o que tu aprendeste seja digno de confiança em meu nome, porque meu nome é o nome do Filho de Deus. O que eu aprendi, eu te dou gratuitamente. E a mente que estava em mim regozija-se à medida que escolhes ouvi-la. Então, por este parágrafo, nós nos sentimos à vontade de estar divulgando esses textos, pois ele pede aqui: eu apelo a ti para que ensines o que tens aprendido, porque, fazendo isso, podes confiar no que aprendeste. Então, só quando nós compartilhamos é que podemos aprender. E aqui está o nosso aprendizado, principalmente daquele que está tentando transmitir estes ensinamentos, que não é algo pessoal, mas que pertence a todos. O Espírito Santo espia em todos nós através do desfazer e assim ergue a carga que colocaste em tua mente. Seguindo, és conduzido de volta a Deus, onde é o teu lugar. E como podes achar o caminho, exceto levando o teu irmão contigo? A minha parte na expiação não está completa até que te unas a ela e a des a outros. Como ensinas, assim aprenderás. Eu nunca te deixarei ou abandonarei, porque abandonar-te seria abandonar a mim mesmo e a Deus que me criou. Tu abandonas a ti mesmo e a Deus se abandonas a qualquer um dos teus irmãos. Tens que aprender a vê-los como são e compreender que pertencem a Deus, assim como tu. Como poderias tratar melhor o irmão, exceto dando a Deus o que é de Deus? Então, como nós tratamos o nosso irmão? Essa é uma boa pergunta. E você não vai achar a verdade enquanto não levar o seu irmão junto contigo. Pois não há separação. Tal qual você o vê, você vê a si.
E aí está um desafio para nós. Pois como nós vemos o nosso irmão? E ao projetar essa visão nele, nós nos identificamos com essa visão e somos aquilo que projetamos. Os pensamentos não abandonam a nossa mente. O que eles criam fora é aquilo que eu tenho dentro da mente. Aí ele diz aqui: tu abandonas a ti mesmo e a Deus se abandonas a qualquer um dos teus irmãos. Tens que aprender a vê-los como são e compreender que pertencem a Deus assim como tu. Será essa visão que nós temos? Mas vamos continuar. Vamos continuar no capítulo 8, que é o final dessa sessão. Como podes tu, que és tão santo, sofrer? Todo o teu passado, exceto a sua beleza, se foi e nada ficou além de uma bênção. Eu guardei toda a tua benignidade e todos os pensamentos de amor que jamais tiveste. Eu os tenho purificado dos erros que escondiam a luz que estava neles, e os tenho conservado para ti na radiância perfeita que lhe és própria. Eles estão além da destruição e além da culpa. Vieram do Espírito Santo dentro de ti, e nós sabemos que o que Deus cria é eterno. Tu podes, de fato, partir em paz, porque eu tenho te amado, como amei a mim mesmo. Tu vais com minha bênção e pela minha bênção. Mantenha-na e compartilhe-a, para que possa ser sempre nossa. Eu coloco a paz de Deus no teu coração e nas tuas mãos, para manteres e compartilhares. O coração é puro para mantê-la, e as mãos são fortes para dá-la. Nós não podemos perder. Meu julgamento é tão forte quanto a sabedoria de Deus, em cujo coração e em cujas mãos nós temos o nosso ser. As crianças quietas de Deus são os seus filhos abençoados. Os pensamentos de Deus estão contigo. Então, vamos tentar aprofundar um pouco mais sobre aquilo que ele está dizendo aqui. Deus, através de Jesus, conserva para nós os pensamentos reais. E nós, nos purificando de nossas ilusões, podemos tê-los refletidos em nossa mente. E aí podemos ser
um canal destes pensamentos de luz gloriosos. E aqui nós somos simplesmente instrumento para compartilhá-los. Num coração puro e com mãos fortes para dá-los. E junto com o Espírito Santo, nós não podemos nos perder. Essa é a nossa certeza. Em meio a todas as informações, podemos discernir aquilo que é real, aquilo que vibra em nosso coração, em nossa mente pura, que não foi tocada pelas ilusões, pois ao entregar essa mente dividida que fez o ego, que fez esse mundo de ilusão àquilo que é abstrato, todos esses conceitos concretos que os julgamos como reais deixam de ter validade para nós. Aquilo que é temporal, que é passageiro, que nos traz sofrimento, que nos traz dor, que parece que não pode ser evitado, deixa de ter validade para nós, pois estamos voltados para a realidade, para os pensamentos de Deus, que refletem em nossa mente. E como foi dito, nós podemos, e todos aqueles que estão nos escutando, podem ser canais para que a verdade divina venha refletir aqui na Terra. Essa é a nossa única função. Por isso, nós dizemos, desperte para o real e não seja um canal do ego que tenta compartilhar a ilusão de um mundo, a ilusão que você pode ser feliz nesse mundo. Em conquistar coisas materiais. E te digo, a felicidade, a paz, nunca será alcançada dessa forma. Pode tentar. Até que um dia você vai cansar e, exausto, voltará para aquilo que é real. Que seja agora este seu momento. Então, compartilhe se isso tocou seu coração. Seja aquele que está irmanado nas ideias de Cristo. A todos que me escutaram até o presente instante, minha eterna gratidão.
Até um próximo vídeo que estaremos estudando a seção 5, o uso da culpa pelo ego. Esse danado desse ego, que aqui ele fala que não existe, mas que para nós ainda existe na nossa imaginação. Até mais.